Olá! Hoje estamos aqui para falar um pouquinho de segurança do trabalho e a sua história. Você sabia que o primeiro relato histórico ele vem lá das antigas pirâmides? Isso porque o Papiro Anastácio V ele traz a referência de um trabalhador no período da construção, onde vinha o relato de doenças muito comuns a esses trabalhadores. Isso é preciso a gente destacar porque, na maioria das vezes, o mito que se cria é que a gente só tinha escravos trabalhando na construção dessas pirâmides. E, na verdade, não. Claro que a relação empregador e empregado era muito diferente. Não era exatamente como a gente vivencia hoje. Isso porque o faraó ele era considerado o senhor supremo daquela sociedade. E, a partir daí, ele trazia informações para esse faraó. Bom, acontece que o tempo foi passando e, a partir do momento que a gente chega num ponto crucial da história, lá no final do século XVII, início do século XVIII, a gente tem a Revolução Industrial iniciando no mundo, onde o mundo, que era totalmente agrário, agrícola, ele passa a se tornar as grandes cidades, apresentando toda a tecnologia inicial que a gente tem e que vai se perpetuando e vai se modificando até o momento de hoje, onde a gente já tem aí a terceira fase da Revolução, indo para a quarta fase da Revolução Industrial. Ok? Então, a gente tem aí a segurança do trabalho começando nesse ponto histórico e evoluindo gradativamente junto com as sociedades, atendendo às necessidades. Claro que a referência inicial lá no Antigo Egito é muito diferente. A segurança do trabalho ela não aparece exatamente, como foi mencionado, como a gente tem hoje. Isso porque não existia legislação trabalhista. Bom, acontece que a partir do momento da Revolução Industrial e a inserção de trabalhadores nas grandes cidades, a necessidade desses trabalhadores começa a ser destacada, aonde até então, na Inglaterra, era vedado a questão de reunião sindical, era proibido greves, né? Tudo reivindicação trabalhista na época. Mas que até então o governo inglês ele simplesmente não considerava isso plausível ou aceitável. O governo inglês ele só começa efetivamente a dar validade quando ele observa, principalmente no leste europeu, todas as revoluções, boa parte delas se tornando guerra civil. E aí a gente consegue destacar a Revolução Francesa, onde diversas pessoas acabaram morrendo, como a gente conhece lá das aulinhas de história no ensino médio. Tá ok? Bom, acontece que, a partir dessas revoluções, a Inglaterra, com medo de ter grandes prejuízos, ela começa a acatar boa parte das exigências trabalhistas. E aí, trabalhadores que trabalhavam aí, mulheres, crianças, homens, em torno de 16 a 18 horas por dia, principalmente na extração de carvão mineral, eles começam a ter a retirada dessas crianças e dessas mulheres indo trabalhar lá nas indústrias, principalmente a indústria tecelã. Tudo bem? A gente consegue observar diversas fotos aí e consegue constatar essa realidade, aonde por um ponto foi muito bom, aonde os acidentes eram muito comuns com essas mulheres e essas crianças, principalmente porque as mães elas tinham um cuidado com os seus filhos, ou teriam que ter muito cuidado com seus filhos, mas que também tinham que ter atenção no seu trabalho, ou seja, e aí a gente falando de segurança do trabalho, tirando o seu foco central, tirando a sua atenção principal, levando a boa parte dos acidentes. E com essa migração das mulheres e crianças das minas de carvão mineral para as grandes indústrias, a gente começa a observar uma modificação na sociedade. Isso porque a gente começa a ver que as máquinas tomam conta, levam a vaga que era do ser humano. Parte boa, parte ruim. Sempre é assim, a gente sabe disso. Chegamos então no 1º de maio, onde todo mundo sabe é o Dia do Trabalhador, onde em 1886, aproximadamente 200 mil operários lá em Chicago, nos Estados Unidos, paralisaram totalmente as suas atividades, reivindicando melhores condições de trabalho, redução na sua jornada de trabalho e a remoção também do trabalho infantil e a jornada de trabalho de mulheres, aonde a gente tem o feriado
sendo pré-determinado a partir dessa data, aonde, mais uma vez, a gente consegue observar, assim como lá no período da Revolução Industrial, os trabalhadores se unindo e exigindo direitos trabalhistas.